Cara, quando você olha para trás e chega o Paulinho, que veio do Bragantino, né? Na época nem era o que é hoje, né? O Red Bull, era o Bragantino mesmo, raiz ali e tal. Você era chamado de boliviano, né? Os caras te chamavam de... Boliviano, índio, era tudo. Tinha apelido e tal. O Paulinho hoje, que sai do Corinthians, ídolo, que conquistou o que conquistou, o que diria para aquele moleque que estava chegando lá do Bragantino? Eu sempre já falei isso algumas vezes. Eu fui persistente. Fui persistente e não desisti do meu sonho. E quando eu saio do Pão de Açúcar, que eu vou para o Bragantino por empréstimo, em 2009, que aí tem a Série B com o Bragantino, e em 2010 tem o Campeonato Paulista. O meu primeiro, né? E aí eu coloquei na minha cabeça que seria o meu primeiro e último Paulista no Bragantino, que eu não jogaria mais no Bragantino no segundo semestre, por um objetivo individual, né? Eu acho que o Bragantino me deu uma oportunidade que eu nunca imaginei, que era jogar uma Série B. Você saindo de uma quarta divisão, né, como eu estava no Pão de Açúcar, daqui a pouco você vai para uma Série B, de um brasileiro, Série B, um Campeonato Paulista, realmente as coisas, eu acho que foram rápidas, né? Essa mudança para eu chegar no Corinthians logo em 2010. Mas eu coloquei como foco que jogaria o primeiro e último Paulista no Bragantino, e persisti e fui em busca do meu sonho. Rapidinho você se identificou, você já estava como titular e tal, você virou uma realidade no Corinthians. E aí vieram as conquistas. O que foi mais especial? A Libertadores ou o Mundial? É difícil essa pergunta? Não, para mim não é não, para mim é super tranquilo. A Libertadores está um passo à frente ainda. Eu acho que de tantos anos que o torcedor corintiano perseguiu e tal, perseguiu e necessitava, e tinha aquela vontade de ter uma Libertadores, né? Um sonho que era ter uma Libertadores. Por isso que eu sempre coloco que a Libertadores ainda, na minha opinião, ainda está à frente do Mundial. E o gol contra o Vasco e toda aquela emoção e eu acho que foi jogo. Da forma que teria que ser, né? E quando você faz um gol especial como eu tive a oportunidade de fazer e levar o seu clube a avançar numa fase de Libertadores, com certeza, já falei várias vezes que é o gol mais histórico da minha carreira e que sempre será. Então você ali naquele momento nós enxergamos que realmente nós tínhamos grandes condições de ganhar a Libertadores. Às vezes vem a memória desse gol, porque assim, coisas marcantes da nossa vida, às vezes a gente lembra. Às vezes está ali, sei lá, de bobeira e tal, vem a lembrança desse direto, gol. direto. É mesmo? Eu fico falando em casa, com a minha família, com meus amigos. E esse gol aí é no mínimo uma vez por semana, né? Que você assiste, que você vê, que você fica pensando, né, o jogo como estava, o momento da defesa do Cássio, enfim, foram muitas coisas dentro dessa partida que por isso que ela se tornou inesquecível para mim, porque você faz um gol como o Corinthians conseguiu fazer, você tendo essa oportunidade, como eu falei, de levar a sua equipe a uma outra fase, em um campeonato tão sonhado como era para a instituição e para o torcedor corintiano, realmente é um jogo que você vai ver toda hora, né? E aí o Corinthians depois, com os títulos, você vai para o Tottenham, aí você vai para a China, joga no Barcelona. O Corinthians te jogou pro mundo, né? Pô, é como eu falei, o Corinthians, obviamente que ele me proporcionou títulos importantíssimos na minha vida. E fora tudo isso, ele me colocou pro cenário mundial do futebol. Ele me leva para uma Inglaterra, ele me leva para uma seleção brasileira em 2011, antes de eu sair pro Tottenham, ou para a China, Barcelona, enfim. Então o Corinthians não é na minha vida, por isso quando eu falo que o Corinthians é tudo, é porque ele não me leva só, ele não me proporciona só os títulos da minha carreira, na minha vida ali dentro. Ele me proporciona algo muito maior do que eu próprio imaginei, do que eu próprio pensava e sonhava em chegar. E o Corinthians me proporcionou tudo isso. E a seleção brasileira, pô, em Copa, né, cara, assim, claro que você conhecia o Tite já conhecia teu trabalho ali. Você estava muito bem encaixado naquela seleção. Eu chego na seleção, a primeira convocação 2011, né? Que ainda era o professor Mano. Era o Mano. E depois eu tenho uma sequência aí de 4, 5 anos em seleção brasileira.
né? Depois tem uma parada onde eu não volto para a seleção brasileira, principalmente depois da Copa do Mundo de 14. Mas aí depois, mais uma vez, Deus me dá uma oportunidade de voltar à seleção brasileira e jogar uma nova Copa do Mundo. O que fica é uma situação de que eu tive 2 oportunidades para ganhar a Copa do Mundo e não conseguimos. Fica esse gostinho meio amargo, porque é difícil já você chegar numa seleção brasileira, muito mais você jogar uma Copa do Mundo. E aí você tem 2 oportunidades para ganhar e você não consegue ganhar. Estou falando isso, mas não é só por mim, é por todos, né? Pelo grupo, os 2 grupos que eu tive o privilégio de jogar a Copa do Mundo. Aí você sai com um gostinho amargo, mas óbvio que nada disso vai apagar a minha história no clube, na seleção brasileira, muito pelo contrário, né? Me sinto orgulhoso de ter feito parte de tudo isso. A melhor Copa que você jogou como desempenho e até mesmo o jogador que você estava no momento foi a de 18, né? Foi a de 18. Acho que a de 18... a de 14 a gente chega com uma confiança também, sim, porque por conta da Copa das Confederações, e aí você está no seu país. Mas a 18 eu acho que eu venho mais preparado, né? Tem aquela mudança também de China a Barcelona, então, né, querendo ou não, você vem com muita confiança, né? Isso foi uma das coisas que depois, né, que passou, o professor Tite falou, né, bastante comigo, falou assim: você volta um cara da China, mas você vê um cara preparado, né? Os seus gestos técnicos, eles são mais maduros, não era como nos outros anos, você vem diferente para uma Copa do Mundo. Então, obviamente que isso é normal, né? O atleta vai evoluindo, mas concordo que a de 18 eu venho mais preparado. E eu lembro que tinha uma corneta, Paulinho na China, vai jogar no time titular da seleção. Você teve que também passar por essa barreira, Teve né, esse lado, mas assim, né? Eu encaro as coisas muito natural assim na minha vida, sabe? Sempre coloquei para todo mundo que as coisas quando tem que acontecer, vai acontecer, o questionamento ele acontece, a crítica ele acontece. Eu acho que o ser humano ele tem que estar pronto, porque a crítica faz parte da vida, você tem que conviver com ela. Falando da minha profissão no futebol, ela é, né, diariamente, né? Então você tem que conviver, absorver e fazer o seu trabalho não querendo mostrar para as pessoas, mostra para você, até porque é você que vai entrar lá, vai jogar. E também não critico as pessoas, né, que em algum momento tem esse questionamento, porque, cara, é normal. Também é a vida deles, é a matéria deles, né? Então eu enxerguei de uma forma, assim, super tranquila. Venho da China, cara, com uma desconfiança, super normal. Eu, Renato Augusto, Gil, mas que o negócio era dentro do campo, né? Que é onde eu tinha que mostrar o meu trabalho. E aí depois aí tem a volta pro Corinthians e aí tem a sequência de lesões. Esse foi o momento mais difícil assim da tua carreira? Sem dúvida foram 2 lesões, onde a primeira assim, tem um lado ruim da lesão, porém eu enxerguei depois de uns 10 dias, né, da primeira lesão, 10, 15 dias, né, sentei com a família, tudo, e eu pensei assim, cara, eu acho que não foi tão ruim. Acho que aconteceu isso comigo, eu com 34 anos. E aí, o não ruim é no sentido que eu vi meninos ali dentro do Corinthians com 23, 24 anos passando pela 4ª cirurgia, onde ele tem uma carreira ainda gigantesca, por mais 10 anos. Aí eu perguntei, será que ele vai conseguir realmente, com 23, 24 anos, performar com todas essas 3, 4 lesões? E comigo aconteceu mais pro final da minha carreira. Obviamente que ela é frustrante, que ela te faz pensar se você volta a jogar ou não, tudo isso passou na minha cabeça, principalmente na segunda. Como é que foi isso? Tipo assim, você realmente chegou a preparar, vamos dizer assim, um anúncio, vou parar? A segunda que eu machuco na Argentina, em um primeiro momento, né, que eu até passo ali pela zona mista, tem a questão que tinha que esperar para fazer o exame e tudo. E aí nisso, a minha esposa estava na Argentina, minha família, e a minha esposa vai no hotel, né, para me ver. E aí eu falei para ela, cara, eu vou pensar se realmente vale a pena eu voltar. E aí ela falou assim para mim, não tem opção, a opção é você continuar. Eu falei, mas é difícil, a segunda lesão, vou ter que passar todo aquele processo. Então tudo aquilo num primeiro momento é difícil para o atleta. Né? Por mais que você tenha família ao lado, é complicado você
falar assim, vou passar mais 9 meses assim, será que eu vou ter força para isso, voltar ao normal? E aí eu passo quase 15 dias, né, quase que decidido aí a encerrar minha carreira. E é onde eu peço pro Corinthians para me liberar, para eu viajar 10, 15 dias com a minha família. E dentro dessa viagem eu falei para eles que eu ia pensar se realmente era isso que eu queria, voltar a jogar futebol ou não. Mas que eu estava muito mais decidido de parar do que voltar a jogar. E assim, qual foi a virada que você fala, não, peraí. A virada é o discurso que eu usei na minha primeira lesão. Eu acho que você, né, parar por uma lesão... Eu sei que muitos pararam por conta disso e, cara, eu não julgo porque eu sei o que é essa lesão. Mas eu fiquei com aquela sensação que eu não poderia parar por isso. Eu não poderia parar e a minha família e ser vencido por isso, sabe? Minha família olhar e falou, pô, pai, mas você machucou e aí parou, não quis voltar, não quis, né, e enfrentar esse desafio de novo. Então eu ia sair com uma sensação, e eu já me conhecendo, eu ia sair com essa sensação que se eu paro, ia ser frustrante. Né? Porque imaginem pra mim, se eu paro de jogar futebol, né, nessa lesão, isso ia parar em maio do ano passado. Pô, você parou, sendo que agora já faz 1 ano. E você voltou bem, e aí, né? voltei, e aí poderia realmente, se chega agora, assim, vou parar. Mas eu vou parar porque eu venci a lesão. Joguei 3 meses, é diferente, né, você parar. Então, já conversei com vários, né, ex-jogadores também que falam, cara, não voltamos porque não dava. E não culpa, porque, cara, é uma lesão, como eu falei na entrevista, é uma lesão que, cara, ela te frustra. Ela acaba com você, né? Nos primeiros 10 dias ela te derruba, você não quer saber de ninguém, você não quer ver ninguém. Tudo pra você é ruim, você não vê você mais, né, como aquele cara a história que você deixou, que você fez. Então, às vezes, em alguns momentos você duvida, né, de tudo que você fez, e foi o que aconteceu comigo. Mas foi coisa que eu já venci, hoje 100% zerada. E é muito aqui, né? É muito emocional, né? Mental, emocional. Isso aí o atleta também tem que vencer essa barreira. Ô Paulinho, e assim, em algum momento teve um acerto para você ficar até o final desse ano no Corinthians? E aí o que te fez, de repente, voltar atrás, entre aspas? Teve uma conversa assim, né? Eu tive várias conversas com o Fabinho, Soldado, e tive uma delas, também estava o presidente Augusto. E na que estava o presidente, eles me colocaram um contrato até dezembro, né? Eu acho que saiu muito na mídia também, isso é muito bom eu colocar aqui, de que o Paulinho queria 1 ano e meio de contrato, e quem falou isso, realmente a gente às vezes tem que pronunciar, porque às vezes algumas mentiras elas passam a ser verdades, né? E algumas pessoas falaram que eu estava exigindo um contrato de 1 ano e meio, sendo que nunca foi falado isso de 1 ano e meio, muito pelo contrário. Tanto eu como o clube, como o presidente, como o Fabinho, sempre foi colocado um contrato até dezembro. E até dezembro, acabando o ano, íamos sentar, conversar se era bom, se ficava, se não ficava. Então é bom colocar isso, que foi um contrato oferecido para mim até dezembro. A questão financeira, cara, lá em janeiro eu já tinha feito uma redução do meu salário, abri mão de 40% do meu salário de imagem. Então, assim, todos sabem, dentro do clube, que esses 40% é um valor muito significativo para o clube, mas eu não penso, a minha carreira nunca foi em dinheiro, em grana, e dessa vez só demonstrou isso, né, que eu estava preocupado com a minha lesão. E entendi tudo, porque é uma mudança de diretoria também, o orçamento do clube, então tudo isso eu entendi, e aí dessa vez eu virei para o meu empresário e falei assim, deixa que dessa vez eu resolvo. Porque eu tô aqui no clube, eu treino todos os dias, e aí abri mão de 40% do meu salário e segui, né? Então algumas pessoas às vezes colocam, e isso fica ruim para a imagem. Muitos falam do atleta, mas não, para o clube também. Porque se não vem ninguém, nem do clube, nem o próprio atleta se pronunciar, vão achar que é verdade tudo isso, né? E muito pelo contrário. E aí eu não sento, né, pela última reunião com o Fabinho, com o presidente, e falo, cara, realmente eu acho que o meu ciclo deu. Eu acho que hoje vocês têm aí 7, 8 jogadores na função. Eu acabei de voltar, então assim, ainda vou ficar 100%. Não estou, e vejo os outros jogadores na minha frente, tenho total humildade de falar. Claro. Né? Então tomei essa decisão, uma decisão assim, muito tranquila e com muito respeito à instituição.
Porque não adianta eu ficava ali até dezembro, sendo realmente uma figura importante de liderança, sendo que o meu rendimento não estava de acordo com o que eu queria. Então, eu ia ficar lá, eu ia querer jogar. Sim. Quando você não joga, a insatisfação ela é normal. Então, eu achei que era o momento certo e foi o momento certo. Tomei a decisão convicta, sabe? E que eu acho que foi bom para todo mundo. E teve algum componente da questão extracampo? Porque a gente sabe que o Corinthians hoje em dia é notícia por outras questões que não tem nada a ver com o jogador, que não tem nada a ver com o técnico, não tem nada a ver com os atletas, e sim com diretoria, com politicagem. De alguma maneira, essa, entre aspas, bagunça administrativa te afastou um pouco dessa ideia? Ela não me afastou, porém, ali dentro, os atletas, e eu como um cara mais experiente do grupo, eu via que atrapalhava o rendimento, atrapalhava, né, alguns momentos ali no treinamento, e eu sempre tentando, né, não, isso aí é a parte deles fora, vamos me preocupar aqui dentro com o nosso resultado, com o nosso trabalho. Mas, cara, a rede social todo mundo olha, claro, e não tem como você fugir daquilo, né? Então, cada treino, a cada jogo era uma notícia, e isso acaba, cara, quando você tá ganhando ainda, algumas coisas você, isso aí o pessoal, né, superiores resolvem, mas quando você não está ganhando, tem alguns resultados negativos, isso influencia porque aí, né, os atletas olham as notícias, chegam dentro do clube, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, e aí você mais uma vez, como um cara experiente, eu tenho total paciência do mundo com os meninos, mas para mim não tem problema nenhum, só que eu via que isso atrapalhava assim os meninos, sabe? Então era uma coisa, mas isso eu sempre falei pro Fabinho, né, falei pro presidente, e nós éramos, cara, muito claros. Eu acho que no futebol a gente não pode misturar as coisas, né? Com o seu caráter, a sua verdade com o que está acontecendo dentro de uma instituição. E temos que ser verdadeiro com as pessoas até para que eles enxerguem e tentem melhorar as coisas. E isso eu sempre fui verdadeiro. Falei, em alguns momentos realmente acaba atrapalhando o clube. claro. E tá tudo bem, mas a gente também pensa aqui desse lado que as notícias todo mundo olha. E acaba influenciando, dependendo da matéria que sai, acaba influenciando no rendimento no campo. E tem aquela coisa também, né, Paulinho? Porque a gente vê o Cássio, o tamanho que ele tem, né, que é um cara tão grande quanto você ali dentro do Corinthians, falava, se a culpa é minha, tudo bem, eu saio e tal. Essa debandada dos ídolos, dos grandes jogadores, dos caras que venceram tudo, mostra um pouco também a coisa como tá, né? E eu imagino que você e o Cássio devem ter conversado bastante sobre essa saída, né? Conversamos bastante, assim, sabe? Eu e o Cássio. E é o que eu sempre falei, assim, quando tem essas perguntas sobre o Cássio. Né? E não é ele, foram, né, todos conversam. Mas o Cássio falou, cara, se eu sou, né, o culpado, eu saio. Mas também existiu um ponto também que o Cássio ficou no clube há 12 anos e meio, onde quando tinha qualquer turbulência, realmente, ele se sentiu mais pressionado, ele era o mais cobrado, então é difícil também, né? Eu não sei, eu conversava com ele, mas eu não estava na pele dele para saber o que realmente ele sentia. Então eu falo por mim, a minha decisão ela foi muito pelo meu momento, né? Eu falei, cara, eu acho que agora é o momento realmente do meu ciclo se encerrar. E tomei a decisão, convicto, falei com todos, né? Fui sincero, verdadeiro, acabou. Mas eu acho que poderia sim, talvez, alguns outros jogadores tomar uma decisão em cima dos acontecimentos da parte política do clube. Né? Eu acho que isso é muito relativo, é a cabeça do ser humano, é a cabeça do profissional, como ele vai digerir isso daí para tomada de decisão. Mas eu acho que, né, do Cássio também, ele sentiu, né, que seria o momento dele sair, de haver uma troca. Que eu sempre falo, né, uma coisa muito relativa entre cada um tem a sua situação, né? O Cássio achou que era o momento, eu também achei, pela minha parte, né, ali dentro de campo e tá retornando e para mim foi super tranquilo. Antes de te perguntar sobre o futuro, que eu quero saber, tô curioso aqui, ó, fazer uma dinâmica rapidinho contigo aqui, ó, papum, hein? Papum, Paulinho. Libertadores ou Mundial de 2012? Libertadores. Você já falou sobre isso. Apagar o 7-1 ou o Corinthians e Boca de 2013? Que aquilo foi uma loucura, hein? Ixi, Maria. Qual dos dois você deletaria? Ai, cara. Deletaria ou
poderia voltar atrás para... Como que é a pergunta? Tipo, apagaria do acontecimento. Do acontecimento? Eu acho que é 7-1. Porque o do Corinthians, todo mundo viu o que aconteceu. Premier League ou La Liga? No momento que eu joguei, La Liga. Neoquímica ou Pacaembu? Vou pro Pacaembu. Derby ou Barça e Real? Derby. Essa eu sei porque ele já me contou numa resenha, eu sei a resposta. Mas eu vou seguir o roteiro. Morar em São Paulo ou em Barcelona? Barcelona. Barcelona. Uma vez a gente estava numa resenha na Seleção Brasileira, você falou maravilhas de Barcelona e eu tenho certeza que eu também moraria em Barcelona.